Feliz sábado. É uma grande alegria nesta manhã, no dia do Senhor, estarmos aqui reunidos entre amigos e irmãos para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela oportunidade e agradeço aqui o convite do pastor Rueda de podermos estar aqui nesta manhã. Os nossos calendários são bem complexos, né? Mas o Senhor sempre provê uma boa oportunidade para que nós possamos estar reunidos estudando a sua palavra. Eu, ao sentar ali e olhar um pouquinho aqui para a assistência, eu começo a perceber, primeiro, que estou ficando bastante, a minha idade já está avançada. O Henrique, eu peguei o Henrique no colo ali, não era, Fábio? E o Henrique hoje já ali tocando, participando do louvor, revendo aqui, lembrando dos nossos irmãos lá da Igreja das Mangueiras que frequentavam conosco, Cornieri, que há tanto tempo que a gente não os via. Se formos passar aqui um por um, a gente vê que como nossa família é uma família cristã, que estamos às vezes concentrados em nossas atividades, em alguns espaços, mas todos nós estamos imbuídos no mesmo espírito, nos nossos espaços, para poder cada um cumprir com a missão que o Senhor nos deu, nos chamou, para levar essa mensagem e muito em breve nós não mais sentirmos esta distância dos nossos amigos, não sentirmos mais que o tempo passa para nós, porque nós vamos viver a eternidade e todos juntos estarmos com Cristo nas mansões celestiais. Esse é o nosso desejo, o nosso sonho e a nossa oração. Como foi mencionado há pouco, hoje é um dia especial, é o dia em que se comemora o Dia do Pastor. Vocês, como nós ali, temos uma grande satisfação de não termos apenas o pastor distrital, mas termos também outros pastores que são servidores aqui da Casa Publicadora, e nós louvamos a Deus por isso. E acredito que nós temos muito a aprender, a compartilhar e a caminhar juntos com esses ungidos do Senhor. Hoje nós temos pelo menos dois aqui, o pastor Rueda e o pastor Fernando, correto? Temos mais algum? Que Deus abençoe vocês, que continue conduzindo a vida de vocês, a família de vocês, para que a cada instante o Senhor os capacite a conduzir-nos como ovelhas do Senhor, conduzir-nos ao grande pastor Jesus Cristo, e muito em breve nós estejamos juntos todos nas mansões celestiais. Eu gostaria de convidar a você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 23. Romanos, capítulo 6, verso 23. Com suas Bíblias abertas, eu convido mais uma vez a você curvar a sua fronte e mais uma palavra de oração. Nosso querido Deus e nosso eterno Pai, estamos na Tua casa, com a Tua palavra aberta, e nesse instante, Senhor, mais uma vez, nós queremos lhe pedir que, através do Teu Santo Espírito, abra o nosso coração e a nossa mente, para extrairmos as lições que Tu desejas para nós nesse dia e nesta manhã. Pedimos, ó Pai, que as Tuas bênçãos recaiam sobre cada adorador que está aqui nesse culto, para que possamos, Senhor, sentir a Tua presença, a Tua orientação e a Tua direção. Pedimos de uma forma muito especial, Senhor, que Tu continues a abençoar a vida dos nossos pastores, que estão espalhados aqui nesta cidade, nesse estado, no Brasil e no mundo, com o único objetivo de conduzir o Teu povo aos pés do grande pastor. Cubra, ó Pai, cada um deles com a Tua bênção, com a Tua proteção, com a Tua orientação e com a unção do Teu Santo Espírito. E que muito em breve, Senhor, nós possamos, guiados por esses pastores, estarmos aos pés do nosso sublime pastor Jesus Cristo. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu leio na versão que eu tenho aqui comigo no capítulo 6, Romanos, capítulo 6, versos 22 e 23, eu leio: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem um pulinho no livro
de João, capítulo 3, e eu não precisaria nem abrir, porque todos nós conhecemos, e eu gostaria que você e eu repetíssemos juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, para quê? Não pereça, mas tenha vida eterna. E o último verso dessa introdução que nós gostaríamos de ler está no livro de Isaías, no capítulo 61, verso 1 ao verso 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é um texto que mexe muito comigo, e em quase todos os nossos sermões a gente tende a perpassar por esse texto, porque é um texto messiânico que se referia a Jesus, que indicava o ministério de Jesus aqui nessa terra, e foi exatamente o texto que Jesus leu quando ele esteve aqui num dia de sábado, lá em Nazaré, como nós vemos lá em Lucas capítulo 4, verso 16, se você quiser abrir a sua Bíblia, você vai verificar que Jesus, estando em Nazaré, na cidade onde ele foi criado, ele abriu a Bíblia, na verdade ele abriu o rolo, encontrou o lugar onde estava escrito esse texto e leu esse texto, identificando-se como o cumprimento daquela profecia de Isaías. E no cerne dessa mensagem da profecia de Isaías tem uma mensagem de libertação, de restauração, de transformação. E eu creio que mais do que nunca eu e você estamos vivendo num momento muito especial da história da humanidade. Um tempo que a gente precisa relembrar algumas coisas, rever algumas coisas, restaurar algumas coisas, reformar algumas coisas. Existe um prefixo re, na língua latina, que ela tem a ideia de repetição, de reforçar, de retrocesso. Mas há um destaque especial nela que diz de voltar ao ponto de partida, ao início. E toda vez que você encontra uma palavra que tem esse prefixo re, você relembra aquilo que precisa ser refeito, reforçado, retrocedido, aquilo que precisa voltar a ser do jeito que era, voltar ao ponto de partida. Quando você lê reformado, o que você lembra? Talvez de voltar àquele quarto que estava todo bonitinho no início, que ao longo do tempo foi estragado pelas crianças que foram vivendo. A gente precisa reformar. A nossa casa ao longo do tempo precisa de uma reforma. Restaurar talvez a cidade ou o templo de Jerusalém, como nós estudamos na lição da escola sabatina. Podemos, quando vimos o termo retornar, nós podemos lembrar que estamos equivocados no caminho. Um retorno faz com que a gente lembre que precisamos mudar a rota da nossa vida. Reorganizar nos lembra que nós precisamos rever algumas desorganizações que, inevitavelmente, na vida de qualquer ser humano, nós de vez em quando nos desorganizamos, quer seja no nosso espaço físico, nos nossos relacionamentos, na nossa família. Redescobrir aquilo que no passado foi claramente exposto, aquilo que foi descoberto, e muitas vezes nós esquecemos e precisamos muitas vezes redescobrir. Na Bíblia encontramos a palavra redimir, que nos lembra a ideia de livrar-nos da culpa, da escravidão do pecado, da escravidão de uma vida dependente das nossas próprias ações.
e o sangue de Cristo redimiu, nos deu uma nova oportunidade, uma nova perspectiva. O ser humano, eu e você, quando fomos criados por Deus, segundo Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E quando Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança, Ele nos dotou com características, nos dotou com aptidões que têm a ver com a sua imagem e têm a ver com a sua semelhança. Você já parou para pensar que eu e você e todo ser humano somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Criador? Deus criou o homem como uma alma vivente, dotado de personalidade, um ser único, à sua imagem e à sua semelhança. E quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele traz a ideia de que o homem é uma criatura, que a imagem e semelhança de Deus inclui vários aspectos da nossa existência, como eu vivo, eu reflito, muitas vezes essa imagem e semelhança. Uma delas, compreender a finalidade ou a missão de sua vida. Isso aqui foi extraído de um livrinho. Temos professores aqui? Quantos professores nós temos? Ok, 2, 3 professores. Quantos baianos nós temos aqui? Deixa eu ver. Baiano, professor e baiano em toda comunidade eu vou encontrar um. No livrinho Pedagogia Adventista, traz esse conceito. Compreender a finalidade ou a missão da vida é uma característica, a imagem e semelhança de Deus. Ter uma identidade pessoal. E as crianças lembram disso naquela musiquinha bonitinha que diz: não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Cada um é um ser único, tem identidade única. Pode ter a semelhança quando são gêmeos, univitelinos, mas são únicos. A liberdade para poder decidir e agir em harmonia com as convicções, isso são características, a imagem e semelhança de Deus. A capacidade de ter uma vinculação especial com o poder normativo de Deus, ou seja, a capacidade de encontrar na palavra de Deus, nas suas leis, uma identificação como sendo algo inerente ao ser humano e a Deus. A individualidade, a faculdade de pensar, criados à imagem e semelhança de Deus na aparência física, na sua especial relação com Deus, a condição de viver em harmonia com os semelhantes, isso é uma característica da imagem e semelhança de Deus dotada no ser humano. O intelecto capaz de discernir entre o bem e o mal, tudo isso faz parte da imagem e semelhança de Deus criada em mim e em você e em toda a humanidade. Mas é interessante a gente perceber que ao longo da vida e com a intromissão do pecado, esta imagem e esta semelhança de Deus, elas foram sendo distorcidas. Elas foram sendo anuviadas, descaracterizadas, ao ponto de muitas vezes nós não reconhecermos no outro, no indivíduo em que nós convivemos ou que nós nos relacionamos, que esse indivíduo foi criado à imagem e semelhança de Deus. E em toda a sua palavra a gente percebe que o Senhor nos chama a restaurar, a rever, a relembrar que nós precisamos retornar e restaurar esta imagem e semelhança de Deus na vida pessoal e na vida das pessoas. E de uma forma muito especial, queria destacar, restaurar a nossa dependência de Deus, a nossa especial relação com Ele. E quando nós fazemos isso e restauramos essa dependência e a relação com Ele, naturalmente
a imagem divina no homem começa a ser restaurada. Quando nos relacionamos melhor com Deus, quando estamos com afinidade com Ele, a imagem e a semelhança de Deus é restaurada em mim e em você. A natureza humana, em harmonia com a vontade de Deus, sendo a mente capaz de compreender a vontade divina, pode ser restaurada a cada instante. Mas há um aspecto muito importante, pelo qual o Senhor deseja restaurar de uma forma especial, porque Ele é conhecido com essa característica. Quando você e eu queremos descrever a Deus, Deus é o quê? Me ajudem? Deus é? O que vem na sua cabeça? Amor. Quando tenta se descrever quem é Deus, o mais próximo do que nós conseguimos entender é Deus é amor. E tenta entender o amor de uma mãe para com o filho, de um filho para com sua mãe. E talvez um dos aspectos mais importantes, principais, os valores mais importantes a ser restaurado no ser humano, é a premissa que o Senhor deu quando Ele esteve aqui na terra e perguntaram para Ele poder resumir toda a lei e os profetas. O que Ele disse? Ame a Deus sobre todas as coisas. O amor é a base. A Deus sobre todas as coisas. E ame a quem? O seu próximo como a ti mesmo. E quando a gente para poder analisar esta sentença, essa premissa, o Senhor nos orienta a desenvolver um amor pleno para com Ele, e através do relacionamento. E quando eu me relaciono plenamente com Ele, eu começo a restaurar a minha imagem e semelhança de Deus. E aí eu começo a enxergar na vida das pessoas com quem eu convivo, com quem eu me relaciono, um indivíduo também que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ao ponto de amá-la, independentemente de quem ela seja, das escolhas que ela fez, dos caminhos que ela escolheu, porque foi exatamente isso que Deus fez comigo e com você. Ele deixou o céu, veio a esse mundo para amar as pessoas que iriam o quê? Rejeitá-lo. Ele deixou o céu para poder vir e viver entre nós, fazendo-se um de nós, para nos amar, independentemente da resposta que nós pudéssemos dar a Ele. Quando aprendemos a nos relacionar com Deus, entender quem Ele é, entender que Ele é amor, restauramos em nossa vida um pouquinho desse amor que Ele, na originalidade, tentou implantar na vida de todo o ser criado. E aí passamos a enxergar no outro o objeto do mesmo amor que Ele teve para conosco. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mas você já parou para pensar que no mundo que vivemos atualmente há um desequilíbrio nessas relações? Primeiro, as pessoas são estimuladas, tentadas, incentivadas a primeiro amar a quem? A si próprios. Primeiro eu resolvo o meu espaço. Isso não é tão novo, não. Os meus conterrâneos aqui podem lembrar de uma frase que eu ouvia quando eu era criança. Farinha pouco? Meu angu? Primeiro. Primeiro eu resolvo a minha vida. Depois eu resolvo e vejo a vida dos outros. Isso é amor? Não. Mas nós somos criados, estimulados para isso. Para resolver primeiro os meus problemas. Para eu primeiro saciar os meus desejos. E isso
É o que nós chamamos de egoísmo. É o amor a si mesmo. É privilegiar a você mesmo. Mas quando nós não vemos desta forma, nós enxergamos uma despersonalização, quando alguns amam demais o outro, ao ponto de se anular, ao ponto de viver em função de, ao ponto de não pensar mais em si mesmo, não se equilibrar, e você não enxerga mais aquela pessoa. Deus nos chama ao equilíbrio. Eu não diria tanto equilíbrio, Ele nos chama para experimentar o amor genuíno a Ele. E quando nós experimentamos esse amor genuíno a Ele, entendemos que o amor restaurado na vida do ser humano ajuda a relacionar com Ele e com o próximo e comigo mesmo. E eu fico fascinado, como eu disse ali no início, com as orientações que Deus nos dá como seu povo. A Igreja Adventista, nas suas instituições de ensino, ela busca desenvolver harmonicamente as faculdades mentais, físicas e espirituais do ser humano. E a base para poder desenvolver isso é através do currículo integral. O que diz ali? Em currículo integral o quê? Restaurador. Isso está lá no livrinho Pedagogia Adventista. Por que isso? A base da educação adventista, isso deveria ser educação na nossa casa e deveria ser educação na nossa igreja, é a necessidade de restaurar o homem ao seu estado original antes do pecado. A luta por nós entendermos que precisamos restaurar o ser humano no seu estado original. Nós vamos conseguir isso aqui na terra, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão em dúvida? Nós não vamos conseguir isso aqui na terra. Mas essa deve ser a nossa meta, o nosso objetivo. Restaurar o mais próximo que for possível a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. Isso nós chamamos o processo de quê? De santificação. Quando conhecemos a Deus, a sua palavra, as suas orientações, quando reconhecemos como estamos e quem nós somos, nós nos rendemos a Ele e passamos a viver uma vida de acordo com a sua orientação. E nessa orientação nós vamos nos transformando à sua imagem e à sua semelhança. É bem verdade que em alguns momentos nós vamos escorregar, cair, mas a promessa dele é que Ele vai estar sempre ao nosso lado para poder nos erguer e nos motivar, nos orientar a seguir esse objetivo. E esse currículo integral restaurador, ele tenta dar um novo enfoque diante da vida, diante do conhecimento, de tudo aquilo que nós produzimos, está focado em tentar restaurar esta imagem e a semelhança de Deus. Esse currículo integral restaurador, ele tenta promover uma mudança, tanto de pensamento, mudança de sentimento, mudança de atitude, de forma que a gente pode restaurar o relacionamento com Deus, relacionamento com os outros, e relacionamento com o que aqui? Com aquilo que Deus criou, com a sua natureza, que também é uma das formas de revelar quem é Deus. Olha como isso implica em vários aspectos da nossa vida. Cuidar das pessoas que Deus criou, cuidar do mundo e da natureza que Ele criou, é um dos aspectos que Ele nos deu para podermos transformar e restaurar as nossas vidas. Mas é interessante a gente perceber, principalmente no primeiro texto que nós lemos aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, ele nos garante que mesmo limitados como nós somos, o Senhor nos libertou do pecado.
Não que estamos isentos de pecar, mas Deus nos libertou do pecado e nós somos transformados agora em servos de Deus. E quando nós entendemos isto, entendemos que, como seres humanos, somos incapazes de restaurar a nossa própria natureza. Só com auxílio divino. É Ele que nos liberta. É Ele quem nos transforma. É Ele que, na sua maravilhosa graça, nos permite participar e passar por esse processo de restauração. A iniciativa é de Deus para poder restaurar a mim e a você. Não é uma iniciativa própria, porque eu e você não temos essa capacidade de nos auto-transformarmos. Só Deus. E Deus toma a iniciativa para poder restaurar a mim e a você. E essa iniciativa foi através do nascimento, da vida, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ele garantiu que eu e você pudéssemos ter a certeza deste processo de restauração. E a cada dia a ação do Espírito Santo, nesse plano conjunto de restauração, ele vai reforçando, reafirmando, restaurando a imagem de Deus na humanidade que caiu. E não há outro caminho. É através do estudo, é através da educação, através do ministério da educação, restaurar essa imagem de Deus na humanidade. Nós temos que buscar isso, nós temos que ansiar por isso, nós precisamos dedicar tempo para isso. Mas é interessante perceber que quando eu olho para a palavra de Deus, em todos os momentos, você percebe que ela é, desde o início até o final, um processo que começa e termina com liberdade. Liberdade para você e eu escolhermos permitir ou não sermos restaurados. Permitir ou não sermos transformados. Permitir ou não sermos agentes de transformação. A busca por uma verdadeira restauração está além dos muros da nossa igreja, está além dos muros das nossas instituições, está além do que nós imaginamos, porque quem precisa ser restaurado assim como nós é a humanidade que está ao nosso redor. A mesma atenção, o mesmo amor, a mesma dedicação e o mesmo sangue que verteu na cruz por mim, verteu por um indivíduo que está aqui fora desses muros, fora dessa casa, e que às vezes eu, quando o encontro em algum tribunal, quando eu encontro em alguma delegacia, quando eu vejo em algumas notícias de jornal, eu olho para aquele ser humano e eu não enxergo nele um indivíduo feito à imagem e semelhança de Deus. E de vez em quando eu tento, ou eu tendo a imaginar que seria melhor eliminar um indivíduo como esse, porque ele não merece viver entre os filhos e filhas de Deus criados à sua imagem e semelhança. Você percebe que o mundo nos leva a tal ponto, a tal estágio, de que nós às vezes desejamos a morte de um ser humano, degradado sim, muito distante daquilo que poderia ser,
a imagem que Deus criou nele, mas que ele é merecedor do mesmo amor, do mesmo carinho, da mesma atenção, e ele é merecedor do mesmo sangue de Cristo, que morreu por mim e por você. Há 2 semanas, chega em nosso gabinete uma mãe cujo pai, durante 5 anos, abusou de sua filha. Ela chega lá desesperada porque, quando ela descobriu, ela fugiu de casa. 2 anos na justiça tentando resolver o problema para ela poder voltar para casa e tirar o abusador de dentro da casa. E eu confesso a vocês, quando a gente está diante de um relato desse, a primeira reação que eu tenho é falar: esse indivíduo deveria o quê? Mas aí, quando eu olho para um texto bíblico como esse, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que apenas aqueles que creem nele, aqueles que vivem de forma correta, aqueles que são mais humanos, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo, e ele inclui aquele desgraçado, que para mim é um desgraçado. Eu falo nesta manhã desta forma para poder tocar mesmo o seu coração como tem tocado o meu. Nós vivemos tempos difíceis. Tempos que as polarizações e as posições levam-nos a lugares onde nós não deveríamos estar. Tempos que as percepções da vida e da forma de encará-la e de resolver os problemas estão distantes daquilo que o Senhor nos chamou a fazer, como Ele fez. E o chamado para mim e para você é para nos restaurar, mas é também para ir nesse mundo afora, restaurar a vida de pessoas que estão indo para esse caminho, ou pior, já estão metidos nestes caminhos. E eu lhe pergunto, é fácil? Sabe por que não é fácil? Porque é difícil muitas vezes eu restaurar a minha relação com minha esposa por coisas tão simples, por caprichos pessoais, por posições e convicções, por teimosia. É fácil restaurar uma relação com um filho, com uma filha, porque pensam de forma diferente de mim. É fácil ou é difícil restaurar as relações com um companheiro ou uma companheira de trabalho que puxa o meu tapete o tempo inteiro, que põe o dedo na minha cara e diz inverdades? É difícil restaurar. Deus não desiste de nenhum dos seus filhos. Ele deu tudo o que ele tinha de mais importante para poder restaurar qualquer ser humano. E quando eu digo qualquer ser humano, é qualquer um. Aquele mais improvável que você possa estar pensando. Que às vezes pode estar dentro do seio da sua família, da família de um vizinho, de um amigo. A lógica de Deus é de uma restauração inclusiva. Deus, Ele não desiste de nenhum dos seus filhos.
de nenhum de nós. Deus quer incluir a todos nós e a todos os demais que estão aí. Pessoas que são diferentes de nós, pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que vivem de forma diferente de nós. Eles precisam ser restaurados. E quem pode ajudar nesse processo de restauração? Eu e você. A lógica de restauração, ela é inclusiva, é para todos. E ela convida a mim e a você a participar deste processo, do processo de transformação, do processo de restauração. Vamos para os últimos 2 versos desta manhã. Eu convido a você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Versos 18 em diante. Vamos começar no 17. E assim, alguém que está em quem? Me ajudem. Em Cristo, é nova criatura. Percebe o poder do Evangelho? Levar a Cristo às pessoas. Ela pode ser a mais deplorável das pessoas. Se ela encontrar a Cristo, ela pode ser o quê? Uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, o quê? Já passaram. E eis que fizeram o quê? Novas todas as coisas. Esta é a palavra do Senhor. A palavra de que tudo pode ser refeito. Verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de quê? Primeiro Ele fez isso por mim e por você. E se hoje nós estamos aqui, se eu e você estamos nesta igreja, quer façamos parte dela ou não, esse é a prova de que o Senhor tem buscado nos reconciliar com Ele. E quando Ele nos reconcilia com Ele, nós somos o quê? Novas criaturas. Mas Ele diz aqui o texto: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e por meio de Cristo nos deu o ministério de quê? Nós somos chamados a reconciliar, a buscar outros na reconciliação, a saber que Deus, verso 19, estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com quem? Irmãos, o chamado é um chamado para a gente poder viver plenamente essa reconciliação. E aí eu começo a desafiar você nesta manhã. Pense nas pessoas que precisam ser reconciliadas com Cristo, que precisam ser novas criaturas, que estão próximas de você, que você conhece, que Deus toca no seu coração para você trabalhar com elas, a fim de apresentar esse Cristo que lhe reconciliou, que deseja também reconciliar esta pessoa a Cristo e que deseja fazê-la uma nova criatura. Eu e você somos chamados para sermos embaixadores de Cristo, ou seja, embaixadores de reconciliação.
Salmos, capítulo 126, versículo 4. Dá um pulinho lá. Salmo 126. Começa no 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por quem? Por isso nós estamos alegres. Você está alegre, está aqui na casa do Senhor hoje? Diga amém. Amém. Grandes coisas fez o Senhor. E aí no verso 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Reconheça aquilo que Deus tem feito por você e peça para o Senhor restaurar a sua vida mais e mais, restaurar os seus relacionamentos, restaurar a vida de outras pessoas, porque esse sempre foi o foco da palavra de Deus, este sempre foi o objetivo do Senhor. E por Isaías, no capítulo 42, no verso 6 e no verso 7, Isaías 42, verso 6 e verso 7, diz assim: eu o chamei e te chamei. E eu gostaria que você agora colocasse nesse texto o seu nome. E olha só: eu, o Senhor, te chamei em justiça e tomar-te-ei pela mão. Marcos, tomar-te-ei pela mão. Guina, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e eu te farei mediador de aliança com o povo e luz para os gentios. Ele está chamando a mim e a você para ser o mediador dessa aliança maravilhosa que Ele tem a fazer com o seu povo. E Ele fala que é para com os de fora. Para abrir-lhes os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárceres o que jazem em trevas. Este é um chamado para poder viver a justiça, para podermos viver e seguir lado a lado, juntos, de mãos dadas, protegendo, guardando, para podermos ser mediador, com o objetivo de ser um agente de transformação, de apoio a todas as pessoas que precisam. E às vezes, essas pessoas nem sabem que precisam de um Salvador. E eu e você somos chamados a ser esses instrumentos de transformação. Eu me emociono cada vez que eu leio esses textos, porque cada dia a gente se depara com situações tão tristes. Amigos, companheiros de jornada, por algumas de suas propensões, por suas características que muitas vezes são parecidas com a minha e com a sua, podem ser um pouco diferentes, mas que caem durante a jornada, e ao caírem eles são pisados, deixados de lado, menosprezados, e que precisam, assim como eu e você, serem restaurados. A cada dia a gente se depara com homens e mulheres que estão longe demais de serem o ideal de Deus, e vivem quase como animais, mas lá no fundo existe uma centelha da imagem de Deus esculpida naquele ser humano, e o Senhor deseja que eu e você apresentemos Cristo para ela.
fim de que aquela centelha da imagem e semelhança de Deus naquele ser humano seja despertado, alimentado, aumentado, ao ponto de restaurar aquela criatura que mais se parece com algo longe de Deus, na imagem e na semelhança do seu Criador. Deus me chama e Deus chama você. O que precisa ser restaurado na sua vida hoje? A quem o Senhor chama hoje para você restaurar? Existem relacionamentos que precisam ser restaurados? A promessa dele é de que ele pode, ele quer, ele deseja transformar a mim, a você e nos restaurar a sua imagem e a sua semelhança. Creia nisso. Viva nessa certeza. E creia no poder de Deus de transformar qualquer pessoa. A mais improvável que você possa imaginar, Ele deseja restaurar. Amém.